A cada nascer do sol, o relógio profético de Deus avança silenciosamente, mas com precisão divina. O tempo da graça se estreita, como a areia que escorre no fim da ampulheta. O que antes parecia distante agora é realidade diante de nossos olhos. Vivemos não apenas no fim do tempo, mas no fim do tempo do fim. A última curva é sem volta, da estrada da história da humanidade. E as palavras de Cristo soam mais atuais do que nunca. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Mateus 24:33. Jesus não nos deixou às cegas. Ele descreveu com clareza os sinais que antecederiam o seu retorno. Guerras e rumores de guerras. Nações se levantando contra nações. Pestes, fomes e terremotos em vários lugares. E, acima de tudo, a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Hoje, olhamos para os noticiários e percebemos, essas não são apenas manchetes, são profecias sendo cumpridas. Cada crise global, cada lei de emergência, cada catástrofe natural, cada avanço tecnológico em direção ao controle total. Tudo é parte do plano profético que Deus revelou há séculos. O tic-tac do tempo profético ressoa mais alto a cada instante. O mundo caminha para o clímax final e, enquanto muitos dormem espiritualmente, o relógio celestial segue avançando, aproximando-nos da hora solene em que o intercessor deixará o santuário celestial e o destino de cada ser humano estará decidido. O Espírito de profecia declara: o tempo dos juízos de Deus está sobre nós, e precisamos estar preparados para o que está para vir sobre o mundo como uma surpresa esmagadora. Eventos finais, página 23. A pergunta é: estamos conscientes desse tic-tac divino? Ou estamos distraídos, ocupados demais, correndo atrás das coisas deste mundo, enquanto o ponteiro da eternidade se aproxima do último segundo? Em Amós 3:7 lemos: porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus nunca deixou o seu povo em trevas quanto aos eventos do tempo do fim. Ao longo da história, Ele sempre revelou os seus planos através das profecias, traçando um caminho claro. De Daniel a Apocalipse, vimos os passos que nos conduzem a um único e glorioso desfecho: a volta de Cristo e o juízo final. O cumprimento das profecias não é apenas um sinal para os estudiosos. É o chamado de Deus à confiança e à fé. Cada profecia cumprida é um lembrete de que podemos crer nas suas promessas, mesmo diante da incerteza. Há quase 2000 anos, Jesus declarou em João 14:29: eu vô-lo disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. As palavras de Cristo ecoam até hoje. As profecias são dadas antes, para que possamos crer quando se cumprirem. Há mais de 100 anos atrás, a serva do Senhor, Ellen G. White, escreveu palavras que hoje soam como manchetes vivas, não dos jornais terrenos, mas do céu. Lemos: aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para sua fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas. E romperão inesperadamente incêndios, que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estrada de ferro. Confusão, colisões e morte, sem um momento de advertência, ocorrerão nas grandes vias de comunicação. Chegou agora o tempo em que, num momento, podemos estar em terra sólida, e no outro momento, pode ela estar fugindo de debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera.
Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 421. Em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Manuscript Releases. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Testemunhos seletos, 3.280. Escritos há mais de um século, e ainda assim acontecendo diante dos nossos olhos. Não são apenas manchetes do noticiário. São profecias cumprindo-se em tempo real. São sinais claros da vinda do Filho do Homem. Não há mais dúvidas. O relógio de Deus está quase zerando. E como disse a serva do Senhor, o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Profetas e Reis, página 537. O tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. The Review and Herald, 24 de novembro de 1904. Aproxima-se rapidamente o tempo em que cada alma será provada. Todos os que permanecerem fiéis a Deus e à sua palavra serão odiados por causa de Cristo. Essas palavras mostram que o tempo da decisão é agora. O relógio profético não volta atrás, e a misericórdia de Deus tem um limite determinado. E diante de tudo isso, surge a pergunta que ecoa como um trovão espiritual. Qual deve ser a nossa atitude? Deus sempre tem dado aos homens advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Gênesis 7:1. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis 19:14. Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade escaparam à destruição. Assim, agora estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. O desejado de todas as nações, página 634. Assim como Noé, Ló e os discípulos, nós também recebemos uma mensagem clara para o nosso tempo. Mas, tal como os discípulos diante da cruz, muitos hoje não suportam a ideia do sacrifício, da renúncia, da urgência espiritual. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhes suas palavras na mente e no coração. Marcos 8, 31 a 32. Marcos 10, 32 a 34.
Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhes do espírito, e ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças como se ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. O Grande Conflito, página 594. Vivemos no tempo mais solene da história, e ainda assim, a maioria vive como se nada estivesse acontecendo. As profecias estão se cumprindo. O mundo está agitado. Os sinais estão por toda parte. Mas o povo de Deus, muitas vezes, continua indiferente, distraído, adormecido. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo, os que se colocam sob a direção de Deus. Para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Serviço Cristão, página 77. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão dos acontecimentos na arregimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Testemunhos para a Igreja, 8:37. É tempo de abrir os olhos espirituais e discernir o momento em que vivemos. O cenário profético está montado. As forças estão se alinhando. Cada notícia, cada movimento político, cada abalo na natureza grita: Jesus está voltando. Por isso, diz o Espírito de profecia, há necessidade de mais íntimo estudo da Palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca dantes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, 112 a 113. Estamos, de fato, na última curva da história humana. O tempo de Deus está quase zerando. E agora, a pergunta se torna pessoal. Estamos prontos para permanecer firmes enquanto a profecia se cumprir diante de nós? Se esta mensagem fez você refletir e tomar passos reais de obediência a Deus, não guarde para si. Compartilhe com outros, para que também sejam despertados. Que esta verdade continue a ecoar no seu coração e transforme atitudes, preparando você e sua família para os tempos finais. Nos vemos em breve para mais uma lição, aqui no canal A Última Curva, onde continuaremos a aprender, refletir e nos preparar para a vida eterna.